Bom, vamos lá que tem dois jogos para analisar dentro de um jogo só, que foi esse São Paulo e Palmeiras maluco no Allianz Parque, um dos 0 a 0 dos mais malucos que eu já vi de São Paulo e Palmeiras, de todos ultimamente, uma zaga sub-20 que foi muito bem, aliás, a gente vai falar aqui individualmente de cada um, pelo menos os que mais se destacaram, né? Alguns mais, outros menos, alguns a gente nem precisa comentar muito. Mas primeiro de tudo, vamos dividir isso aqui entre primeiro e segundo tempo. Geralmente a gente já faz isso, mas é que dessa vez ficou... Tem que se fazer essa análise por conta que o São Paulo teve uma expulsão aos 44 ali do primeiro tempo, no lance de escanteio, o lance do Ferrarese, que eu já até falei nas outras redes aí do canal, que vai estar aparecendo em algum dos cantos aqui. Já comentei um pouquinho sobre a expulsão do Ferrarese, uma expulsão irresponsável do senhor Ferrarese. Não vou aqui falar, porque fulano pilhou muito, pilhou pouco. O time inteiro do São Paulo estava bem postado, estava tudo tranquilo, estava tudo numa nice. No primeiro tempo, jogando, o Palmeiras atacando, depois o São Paulo contra-atacando. O Igor Vinícius, para mim, foi o melhor do primeiro tempo, inclusive. Mas antes, eu não posso deixar de pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like, já avisar a rapaziada que não teve live nem no pré e nem tá tendo live no pós, porque hoje eu já acordei debilitado, senhoras e senhores. Passei mal, não estava muito legal, cheguei até a ficar febril aí um pouquinho antes do jogo, mas depois do pênalti que o Felipe Alves defendeu, eu acho que toda a nhaca que tinha no meu corpo sumiu. Tudo de ruim o Felipe Alves tirou naquela defesa. Vou separar, inclusive, um capítulo à parte pra gente falar de Felipe Alves, que foi eleito o craque do jogo pela TV, e eu quero que você dê o seu craque do jogo aqui embaixo, tá? A gente vai falar de arbitragem, vai falar tudo. Pra mim, a arbitragem tem erros e acertos. Então, vamos rapidinho, primeiro tempo. Primeiro começar pela escalação do Rogério Ceni, como a gente não teve a nossa live tradicional pré-jogo. Gostei da escalação do Ceni. Por que eu gostei da escalação do Ceni? Porque o Palmeiras é um time que nitidamente, há anos, este Palmeiras do Abel Ferreira é muito bom na bola aérea. Tanto que se você pegar os números de gols de Gustavo Gomes, de Murilo, dos caras mais altos ali do Palmeiras, é número de atacante. Tem atacante no Brasileirão que não tem o número de gols que Gustavo Gomes e Murilo. Se bobear, o nosso atacante reserva, o Éder, que ganha 700 picanha, não deve ter no ano o tanto de gols que o Gustavo Gomes tem, por exemplo. Só tirando um parâmetro aqui. E o Rogério foi muito bem com esse trio de zaga selecionado. Miranda, Ferrarese e Luizão. Não esperava o Luizão no time titular. Luizão, pra mim, que depois do Felipe Alves é meu outro craque do jogo também, muito pelo segundo tempo. Mas vamos analisar primeiro o primeiro tempo. Vamos na ordem cronológica, senão eu confundo os senhores, me confundo também. Para mim, o Rogério Ceni foi muito bem escolhendo esses três zagueiros pela questão da bola aérea. Tanto o Ferrarese, quanto o Luizão, quanto o Miranda, tirando o Arboleda, são os melhores zagueiros da nossa bola aérea. O Diego Costa tem um bom desarme, é um zagueiro rápido, mas não tem uma bola aérea tão boa. A mesma coisa o Léo. Para mim, quando joga os dois, não só a galera vai falar, o Léo entregou, o Léo é ruim, o Léo não sei o quê. Concordo, o Léo é fraco. Mas se tem uma das coisas que ele é mais fraco ainda, é o jogo aéreo. Quando você joga Diego e Léo juntos, o jogo aéreo é um Deus nos acuda. Quando tem o Miranda ali no meio, já melhora. Miranda é esse que saiu também lesionado no segundo tempo. Pro primeiro tempo, pra mim, o Rogério Ceni fez as melhores escolhas possíveis. O Luciano tava se movimentando bem, o Caleri tava procurando espaço, o Patrick chegou a pifar uma ou outra bola, uma deu certo, outra não deu certo. No geral foi bem. Quem eu não gostei, nem no primeiro e nem no segundo tempo do time inteiro do São Paulo, foi o senhor Rodrigo Nestor. E o outro que eu não gostei, porque pra mim cometeu uma irresponsabilidade, foi o senhor Nahuel Ferrarese. E aí vocês vão falar, pô, Celso, mas eu vi um vídeo do Marcos Rocha também batendo, do Dudu, não sei o quê. Eu não vou falar do time dos outros, eu não vou ficar chorando a arbitragem em lance parecido, porque aqui não é canal de palmeirense, aqui não é canal de chorão. Aqui é um canal de São Paulino que vai falar o que eu senti, o que eu vi. Pra mim, o Ferrarese foi irresponsável. O Ferrarese, até então, deu uma entregadinha ali mais ou menos na metade do primeiro tempo, mas apesar da entregadinha, voltou, tentou se recuperar. Pelo alto, ele estava muito bem, não é um mau zagueiro, só que foi irresponsável, foi neném, foi infantil. O cara brigou com você, o cara falou da sua mãe. Você tem que ter a frieza do que aquele goleiro da Ponte Preta falou uma vez. A gente tem que ter a frieza que se os caras cuspirem na nossa cara, pecar o cuspe e comer pra fazer os caras vomitar de nojo. Você tem que ter essa frieza quando você vai jogar um clássico, porque clássico é assim, amigão. Eu não sei como era na Venezuela, como era no campeonato português que você estava jogando lá em Portugal, num time lá com o nome de vereador, esqueci, acho que é Gil Vicente, não lembro o time que o Ferrarese jogava. Se lá não tinha clássico, se lá não tinha tudo isso que você está tendo agora, aprenda a ter, porque você não é um mau zagueiro, você vai muito bem pelo alto. Eu acho você bom, mas com esse tipo de atitude você já não tem muito espaço pro Rogério Ceni, você vai perder mais ainda. E talvez por conta desse emocional, vocês me desculpem se minha voz estiver anasalada, não tô 100% ainda, tá, rapaziada?
Mas o Ferrarese, se ele não tiver emocional, ele não vai ser titular no São Paulo, nem no Manchester City, nem em nenhum time do Grupo City, nem em lugar nenhum. Se ele não tiver emocional, ele não vai conseguir jogar em lugar nenhum. Ele é um bom zagueiro, que foi irresponsável. Assim como o Igor Gomes foi responsável quando foi expulso lá em Goiânia contra o Atlético Goianiense no primeiro jogo da semifinal da Sula também. O que eu critiquei do Igor Gomes aqui vale o mesmo pro Ferrarese. Eu não ligo se o cara é de Cotia, eu não ligo se o cara é estrangeiro, se o cara veio do Grupo City, se o cara veio da Penapolense ou se veio de graça. Fez merda, eu vou criticar aqui. A gente, inclusive, estava pedindo para que o Ferrarese jogasse, porque a gente sabia que melhor que o Léo ele era. Mas, pelo visto, ele pode até ser tecnicamente melhor que o Léo. Mas não sei se ele tem o mesmo psicológico do Léo, porque o Léo pode ser ruim, mas pelo menos não vai ser expulso. Se bem que o Léo foi expulso no último jogo, então é 2. Ruim e com psicológico fraco também. Falando em psicológico fraco, no segundo tempo entrou o Beraldo, vou chegar lá. Mas até o primeiro tempo, já pra gente fechar aqui o primeiro tempo, até o primeiro tempo acabar com o lance da expulsão e tudo mais, o São Paulo estava jogando bem. Teve uma puxada de contra... Tanto que o Igor Vinícius estava sendo eleito um dos craques do jogo. Uma puxada de contra-ataque belíssima do Igor Vinícius. Belíssima. O Igor Vinícius foi muito bem no primeiro tempo. Eu falei, hoje o Igor Vinícius está inspirado no Cafu. Inspirado no Cicinho, tá um avião. Fazia tempo que ele não jogava bem, desde que ele renovou o contrato. O Luciano estava bem também. Ele e o Reinaldo, para mim, tiveram as melhores chances do São Paulo no primeiro tempo. E aí vamos para o segundo tempo. Para mim, o Rogério Ceni faz uma mudança que poucos fariam, mas que foi correta. A gente tá aqui de segunda a sexta ao vivo sentando o pau no Rogério Ceni, mas quando ele acertar, eu vou falar que ele acertou, gente. Vocês podem falar que ele é fraco, que ele errou, não sei se ele deve continuar no ano que vem com ou sem vaga para pré-Libertadores, mas hoje ele acertou. Ele tira o Luciano, que não estava mal na partida, e coloca o Juliano Galopo, para ter mais um cara no meio campo, né? Tirou o Luciano, que não é um cara que marca tanto, não é um cara tão intenso na marcação, colocou um Galopo ali para ajudar. Galopo esse que para mim teve a melhor jogada do São Paulo do segundo tempo, foi um chute cruzado do Caleri que o Everton defendeu para escanteio, vem de uma letra do Galopo. Todos para mim que entraram bem, tirando o Wellington que entrou. Eu queria que o Wellington entrasse, porque para mim o Reinaldo é um ex-lateral em atividade, mas o Wellington tem mais físico, mas entrou mal. Entrou mal e acontece. A gente sabe que fora de casa não dá para contar com o Wellington, só dentro de casa, porque é outro que não consegue. Não sei o que acontece com ele, porque futebol ele é outro que tem, só que não sei o que acontece com ele fora de casa. A primeira mudança, que foi essa do Galopo pelo Luciano, eu entendi o que o Ceni quis fazer e pra mim deu certo. Porque a partir do momento que você tá com um a menos no estádio dos caras, os caras brigando pelo título brasileiro, querendo já carimbar o título, querendo já ser campeão em cima da gente, inclusive. Tanto que eles estão frustrados por esse lado. Eles estão, não, beleza, a gente tá em vias aí de ser campeão, o Internacional tá nesse momento jogando contra o Botafogo, começou agora há pouco o jogo. Mas eles só assim, pô, ele podia ter ganhado do São Paulo, já carimbava, entre aspas, o título com uma vitória num clássico. A gente sabe que a rivalidade conta nessas horas. E eu falei aqui pra vocês, mais do que 3 pontos pra pré-Libertadores, mais do que um jogo de 32ª, 31ª rodada de Brasileirão, é um clássico contra o Palmeiras, é um clássico contra o nosso maior rival. É um clássico que você tem que entrar com tudo, você tem que entrar pra ganhar, pra dar alguma esperança de um ano melhor no ano que vem. Pra dar um fim de ano ok pra torcida. Se muita gente aqui tava nas lives, nos chats ao vivo, falando, pô, a gente vai tomar 3, a gente vai tomar 4, do jeito que esses caras estão jogando, não ganha nem do Botafogo no Morumbi. A gente tava todo negativo pra esse jogo. E eles conseguiram mudar o nosso pensamento. Por quê? No segundo tempo, além de jogar com a menos, que você já teria que segurar um pouquinho mais as pontas, como eu falei, o Palmeiras com o seu time completo, querendo a vitória, buscando praticamente o time completo. Acho que o Palmeiras não tinha quase nenhum desfalque. Dudu, os principais jogadores, só os desfalques que já são de praxe da temporada, Rafael Veiga e tudo mais, o Scarpa jogando muita bola. Mas o segundo tempo já começou ruim pra nós, com um a menos. E aí, mais ou menos aos 10, 15 minutos, não me lembro agora, acho que foi uns 10, logo no começo do segundo tempo, o Miranda e o Scarpa tiveram um duelo de cabeça, que eles tiveram que passar lá a famosa toquinha, né, por causa do supercílio e tudo mais. E o Miranda sentiu alguma coisa no joelho, não foi nem... Eu achei que fosse alguma coisa na cabeça, o Miranda podia estar zonzo, mas não, foi do joelho dele. Ele sentiu um negócio no joelho, não sabemos até quando vamos perder o Miranda agora. Miranda sente um negócio no joelho, e aí, na hora, a Japinha tá de testemunha que eu falei, ué, o Léo tá suspenso, o Ferrarese foi expulso, o Diego tá com tendinite no joelho. Quem diabos o Rogério Ceni vai colocar de zagueiro? Eu achei que ou ele ia ressuscitar o Luano do banco de reservas, ou o Colorado. Ele me coloca o Pablo Maia. O Pablo Maia, até o pessoal na transmissão falou, é o 4º jogo dele como profissional. Se eu não me engano, ele jogou no Paulista, naquele último jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, da fase de grupos do Campeonato Paulista. Jogou na Sul-Americana contra o Jorge Wilstermann.
Contra o Internacional no Beira-Rio, aquele jogo que o Thiago Couto também. Quando eu vi a imagem do Beraldo na beira do campo pra entrar, me veio o filme do Thiago Couto na minha cabeça. Puta, é o quarto ou quinto jogo desse moleque como profissional, no Allianz Parque, lotado, o Palmeiras vindo pra cima, a tendência é da merda. E não deu. Ah, Celso, mas ele foi expulso. A gente já vai chegar na expulsão dele, porque a expulsão do Ferrarese, concordo 100%, o árbitro acertou. O Ferrarese dá com a mão fechada e tenta dar um soco no... Se eu não me engano é o Danilo. Ele tenta dar um soco no Danilo. Pela tentativa de agressão. Ah, o árbitro foi rigoroso, não foi? Se fosse do outro lado alguém dando soco no Caleri, como dão toda a rodada a gente não pede vermelho? É que pro Caleri não dão, né? Porque, não sei se vocês sabem, tá lá escrito no Brasileirão, na regra do Brasileirão, que bater em argentino tá liberado. Bater em argentino pode. Bater em argentino não tem problema, mas bateu em brasileiro, aí tem problema. Ainda mais se o cara for gringo, que é o caso do Ferrarese, né? Pelo visto tem essa regra aí. Mas seguindo. O Beraldo entra... e vai muito bem. Ele já começa tirando algumas bolas. O Luizão vira o cara mais experiente da zaga, praticamente, né? Praticamente não, ele é mais experiente, não só mais velho, mas teve mais jogos ao longo desse ano do que o Beraldo. E aqui vai um apelo pra diretoria, pra todo mundo do São Paulo. Eu não sei quanto esse menino Luizão tá pedindo, eu não sei quanto que os times da Europa estão oferecendo por ele, mas renova. Renova. Não sendo um salário astronômico, mais de 400, 500 pica, renova. Dá um jeito de renovar com esse moleque Luizão. Dá um jeito, pelo jogo de hoje já merece. Não pipocou, não afinou, tirou por cima, tirou por baixo. É o time mais perigoso pelo alto do Brasil. E conseguiram ser anulados pelo Luizão. Nosso moleque de 20 anos. O contrato dele acaba agora em janeiro. Dá um jeito de renovar. Não sei quanto vocês vão pagar pra ele, se vai ter comissão, se vai ter luva. Dá um jeito de renovar com o Luizão. Pelo jogo de hoje merece. Se o Léo vai ficar, pouco me importa. Se qualquer outro, qualquer Miranda, pouco me importa. Renova com esse menino que ele é futuro. Provou hoje. Pelo amor de Deus, renova com o Luizão. E o Beraldo... Eu vou chegar aqui no momento da expulsão, mas antes a gente tem que fazer o parênteses do pênalti aqui. A gente já chega na expulsão do Beraldo, que ele ainda deu uma trollada, mas vamos pro pênalti primeiro. Para resumir o resto do jogo, inclusive, né? Palmeiras atacando, São Paulo se defendendo. Até porque estávamos com um a menos, estava tentando uma hora ou outra tocar a bola. Mas vocês sabem, o Rogério Ceni já cansou de falar para vocês, eu não preciso repetir aqui. O São Paulo não é um time de contra-ataque, não é um time veloz. Tanto que eu coloco o Marcos Guilherme, acho que pela primeira vez na minha vida eu concordei com uma entrada do Marcos Guilherme. Pelo menos sair em velocidade ele sabe. E depois entrou o Wellington também, porque o Reinaldo já não estava marcando ninguém, já estava começando a sofrer ali com o Dudu. Foi melhor entrar o Wellington mesmo. O pênalti é o seguinte. Quando ele vai pro VAR, eu juro pra vocês, falei, meu, estão querendo entregar o título pro Palmeiras. Estão querendo dar a taça pro Palmeiras aí mesmo. Estão querendo já poupar os caras de trabalhar o resto das rodadas. Estão tentando arrumar um pênalti. Não, realmente... é pênalti, o Caleri tá com a mão assim, bate na... Não sei onde que o Caleri tava com a cabeça, acho que até o Caleri jogou bem, apesar o que dava pra fazer ele fez, mas foi pênalti, gente. Ele meteu um Maradona ali, la mano de Deus, la mano de Caleri. Meteu um Maradona, foi pênalti. E aqui, Felipe Alves, meus parabéns. Meus parabéns. Essa pra mim foi a melhor atuação individual de um goleiro que eu vi do São Paulo desde 2015. Até então, a melhor atuação que eu tinha visto de um goleiro do São Paulo nesses últimos 7 anos foi do próprio Rogério Ceni contra o Santos na Vila Belmiro, no último ano de carreira do Rogério Ceni, que ele pegou tudo. Não sei se vocês vão lembrar, foi um 0-0 na Vila Belmiro que o Rogério Ceni fechou o gol. Uma das últimas grandes apresentações do Rogério como goleiro 7 anos atrás. De lá pra cá, de 2015 pra cá, eu não me lembro de uma atuação de um goleiro desse nível. Não tô falando que o Felipe Alves virou um craque, virou um monstro, que ele passe nosso camisa 1 ano que vem numa pré-Libertadores, num campeonato de 2023. Não é isso que eu tô falando. Mas talvez manter esse cara aí. Ah, apareceu proposta da Itália pelo Jandrei? Ah, libera o Jandrei, mas deixa o Felipe Alves. Deixa o Felipe Alves. Um dos dois você tem que deixar. Para não acontecer uma bucha de entrar um menino, de entrar um Thiago Couto, um Lucas Perry, que até tá na reserva hoje do Botafogo, é até mais experiente que o Couto. Para não ter nenhum problema, deixa o Felipe Alves aí. Se vai contratar um goleiro top ou não ano que vem, espero que contrate. Tem que contratar. Qualquer coisa, já vimos que o Felipe Alves pode quebrar um galho. É um cara que tem bom nível. Não é à toa o que ele fez hoje. Parabéns, Felipe Alves. Para mim, eleito o craque do jogo assim, com muitos méritos, porque além do pênalti, não teve só a defesa do pênalti. Se você não viu o jogo, pelo amor de Deus, pega os lances aí. Pega os... Felipe Alves fechou o gol. E situações que perigosíssimas que o Palmeiras criou. Foi muito bem. Quando não foi o Felipe Alves, foi a trave, que uma cabeçada do Gustavo Gomes, que inclusive ele estava impedido. Mas pra mim, foi pênalti, não deu cartão, não deu nada pro Caleri.
Agora, desculpa, a expulsão do Beraldo eu não entendi. Porque, vamos lá, eu vou pegar um lance que aconteceu com o São Paulo mês passado. O Gil sai de trás do... O Éder sai na frente do Gil, do Corinthians, naquele 1-1, São Paulo e Corinthians no Morumbi. O Gil agarra o Éder, termina e faz... começa a falta fora da área, termina dentro da área e faz pênalti. Deu amarelo pro Gil, não deu nada. Recentemente o Léo Pelé dá o puxão do Tietê e é expulso. A gente falou aqui, beleza, contra a gente foi de um jeito, mas vamos lá. O Beraldo tava vindo, o Beraldo não, o Endrick, ele estava sim saindo em velocidade, mas ele já não estava numa situação cara a cara com o goleiro, ele não estava nem perto da grande área, que ele é muito rápido, ele tem a passada larga. O Beraldo vai atrás dele, faz a falta e tá vindo a cobertura do Luizão. Ele não tá sozinho com o goleiro. Se não tivesse o Luizão, apaga o Luizão no Photoshop. Vamos pegar a imagem amanhã aqui na live. Vamos pegar o Luizão, apagar ele. Vocês falam, Celso, tem que ser expulso? Tem. Tinha a cobertura do Luizão. Por isso, amarelo. A gente já cansou de ver esse tipo de falta sendo marcada. Quando você tem a cobertura do zagueiro, é amarelo. Sem a cobertura do zagueiro, é vermelho direto. O senhor árbitro deu o vermelho. O Beraldo ainda deu uma trollada, ficou por lá. Eu teria feito até pior que o Beraldo. Eu teria começado a aplaudir ironicamente o árbitro. Eu ia fazer alguma sacanagem. Ele já até fez, mas parabéns, Beraldo. De verdade, você não jogou mal. Você tirou o que dava pra tirar. E o árbitro tava querendo dar o título pro Palmeiras hoje. E o Palmeiras não tem culpa nenhuma. Jogou o seu futebol, buscou o gol. Mas o árbitro tava a fim de acabar o campeonato antecipadamente. Já pro Palmeiras tirar o título hoje, pra ganhar o título hoje. Pra mim, não, desculpa, ninguém vai me convencer de que o Beraldo tinha que ser expulso. Ninguém vai me convencer, nem Gaciba, Salvo Espírito, nenhum do Central dos Parça, Central dos Amigos, vai me convencer de que o Beraldo teria que ser expulso. Ninguém vai me convencer disso. Ninguém. Vocês podem tentar, senhores, nos comentários aí. Pô, Celso, mas a regra tal, ninguém vai me convencer porque tinha cobertura do Luizão. Se não tivesse o Luizão no lance, eu ia concordar 100% com a arbitragem, com todos vocês. Expulsão merecida do Beraldo. Não acho que foi o caso. E aí teve ainda uma falta perigosa que o Felipe Alves defendeu. O Felipe Alves, um monstro, o Luizão, um monstro. Pablo Maia teve que voltar e fazer a zaga. E aí, pra mim, vem a pior de todas. Os 10 minutos de acréscimo. Tudo bem, eles vão falar, Celso, teve o choque do Miranda com o Gustavo Scarpa de cabeça. Beleza, tirou um minutinho ali, no máximo 2. Tiveram as substituições. Eu acho que das 6 minutos de acréscimo, tava de bom tamanho. O árbitro quis aparecer, como eu falei. Ele só faltou ele colocar ali no placar até o Palmeiras fazer o gol. Só faltou isso. Porque com 2 a menos e com todos esses fatores que eu citei aqui pra vocês, tava mais pendendo pro lado do Palmeiras. Mas o São Paulo arrancou um pontaço no Allianz Parque. Um pontaço. Se não fosse a nossa situação de merda na tabela, se não fosse a perca de pontos pra Botafogo, as percas de pontos que a gente teve no primeiro turno pra Avaí, Curitiba e empates totalmente idiotas, que pra mim dos 12 não, né, dos 13 empates que o São Paulo teve no Campeonato Brasileiro, eu perdoo pelo menos uns 3 e o quarto talvez seja hoje. De resto, pra mim foi tudo empate bobo, tudo empate que poderia ter vencido, tudo empate que perdeu por detalhe. Os empates contra Atlético Mineiro, Internacional e Fluminense, eu entendia perfeitamente. Agora os empates na arena do Cortinas, contra o Ceará, contra o Avaí, o próprio empate Corinthians no Morumbi, vários empates que poderiam ter sido resultado em vitórias, mas o pandemônio São Paulo Futebol Clube entrava em ação. Então, pra mim, um pontaço no Allianz Parque. É uma pena que a gente tá em 11º. Lembrando, tem um jogo atrasado contra o Curitiba agora na quinta-feira no Morumbi. Vencendo esse jogo, a gente iguala todo mundo que tá nessa briga aí com 44 pontos. Acho que o América Mineiro, que é o primeiro ali dos oitavos, tem 45. A gente analisa melhor a tabela na live de amanhã. Mas pra mim foi um pontaço no Allianz Parque por todos esses fatores que estão além de Rogério Ceni, estão além de diretoria, estão além de criação ou não de SAF. Esses são todos os fatores em campo. O zagueiro fazer uma besteira e ser expulso é um fator em campo. O Miranda sentir um negócio no joelho é um fator em campo. Pra mim, a gente todo dia dá uma paulada nesse elenco e no Rogério Ceni também. Todo dia a gente tá criticando eles. Hoje, pra mim, merecem todos os elogios. Como eu citei aqui, Rodrigo Nestor pra mim não entrou bem, o Wellington também não entrou bem. De resto, não entrou bem no sentido técnico, mas vontade, essas coisas aí, pra mim, acho que não faltou em momento nenhum. Acho que até que pagaram, pelo visto, pagaram o salário na sexta-feira, né? Pingou, acho que pingou. Os caras estavam com uma raça, uma vontade que faz tempo que a gente não via. Garantimos um pontaço, né? Não é um pontinho, não. Um pontinho é quando você empata com o Avaí lá na ressacada perdendo pênalti, que foi o que aconteceu no primeiro turno. Outra coisa é um pontaço no Allianz Parque com todos esses fatores. Obrigado a todo mundo, desculpa que não ter tido live hoje, vocês são incríveis, amanhã volto às lives normais, mas quem não tava incrível era eu hoje, hoje eu tava meia bomba, senhoras e senhores, passei mal pra caramba, a Japinha me ajudou, então
pelo amor de Deus, quem puder, deixa o seu like, deixa o seu gostei, comenta o que você achou do jogo. Eu tô muito louco, é clássico que deixa a gente eufórico, o que que é? Tamo junto e como sempre, vamos São Paulo!